Às 8h05, renovemos a consagração a Nossa Senhora Aparecida, nessa segunda-feira, 4 de janeiro de 2016. Ó Maria Santíssima, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, que em vossa querida imagem de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil, eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos minha língua, para que sempre vos louve e propague vossa devoção. Consagro-vos meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, que nosso Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, e, sobretudo, na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Às 8h07, nos preparemos para despertar para Jesus nesta segunda-feira. Desperta para a vida, desperta para Jesus. 8h07, nós convidamos você nessa manhã a dizer conosco, desperta para Jesus. A TV Estância conosco aqui no estúdio. Logo mais você poderá estar assistindo o vídeo através da TV Estância. Você vai acessar www.tvestancia.com.br e estar assistindo o programa Despertando para Jesus. O primeiro programa do ano, o primeiro deste ano, e você fazendo parte dele. E eu quero convidar a Maria Aparecida, lá da Prefeitura, para dizer conosco, desperta para Jesus. Cida, você que está aí no cafezinho, vamos juntos dizer, desperta para Jesus? Aqui do estúdio, eu, Erinete Doiane, Padre Gilberto Moreto e Adilson Pedro. Você de casa, onde quer que você esteja, que você possa dizer conosco, desperta para Jesus. Conto até 3, Adilson, Padre Gilberto, Fernando Carré, e nós diremos juntos, desperta para Jesus. 1, 2, 3. Desperta para Jesus! Despertando para Jesus e o Evangelho do dia. Às 8h09, o Evangelho dessa segunda-feira, Mateus, capítulo 4, versículos 12 a 17, 23 a 25. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulão e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Naftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo.
Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. E Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Jesus é a luz que veio a esse mundo, nos retirar das trevas, do pecado e da morte. E agora Ele nos convida a acolhê-lo na nossa vida, para que possamos fazer parte do reino que Ele inaugurou. Nos convida à conversão, ou seja, a reorientar a nossa vida, a repensar nossas escolhas, nossas decisões, nossa vida, nosso jeito de ser, conviver e de viver. Estamos aí nos primeiros dias de 2016. É a oportunidade, de fato, para acolhermos na nossa vida Jesus, Sua palavra e Sua proposta. É um convite, uma oportunidade para fazermos esse caminho de mudança de vida, de conversão. Nós somos seres em constante processo de construção. Ninguém está acabado, ninguém está pronto. Nós nos construímos a cada dia, através das nossas escolhas, gestos, atitudes, nós vamos construindo a nossa vida. E o convite que Jesus nos faz é acolhê-lo. Ele é a luz que precisamos para que possamos construir a nossa vida de maneira adequada. Nós não temos luz própria, precisamos dessa luz que vem do alto, que é o próprio Jesus. E se acolhemos essa luz, se desencadeia em nós esse processo de mudança de vida, esse processo de construção. Aí sim nós iremos colaborar na construção do reino de Deus e um dia poderemos dele participar plenamente na eternidade. O reino é para todos. Jesus não exclui ninguém. Convida todos a segui-lo, a acolhê-lo. Ninguém é deixado de fora. O convite se estende a todos. Agora cada um tomará a sua decisão pessoal. Aqueles que acolherem Jesus, Sua palavra, e se esforçarem em viver de acordo com Sua proposta, irão participar na construção do reino e um dia dele participar também de maneira plena na eternidade. Aqueles que preferirem as trevas, aqueles que não reorientarem a própria vida, aqueles que excluem a Deus, a Jesus de sua vida, que pensam que tudo podem sozinho, tudo sabem, esses então permanecem nas trevas, não colaboram na construção do reino, se excluem da salvação. Deus quer a salvação de todos. O convite está feito a todos nós. E no começo de um ano novo, nada melhor do que repensarmos nossa vida. O ano novo é um tempo novo, que ainda não usamos, não gastamos, não utilizamos. Portanto, é um tempo onde o novo poderá se fazer presente na nossa vida. Se de fato fizermos novas escolhas, se tomarmos novas atitudes, se nos deixarmos orientar realmente pela palavra de Deus, aí sim o novo poderá acontecer na nossa vida. Se em 2015 nossas escolhas não foram as mais felizes, agora é um tempo de repensá-las, é um tempo de recomeçar. O ano novo nos convida ao recomeço, a repensar tantas situações da nossa vida, a melhorar como ser humano, a ter maior capacidade de acolher a proposta de Deus e também de acolher
o nosso próximo. Lembrando que na igreja nós estamos no ano santo da misericórdia. E a vivência da misericórdia será aí um gesto e uma atitude bem concreta para nós nesse ano santo, no qual poderemos viver a proposta de Jesus. Assim como Deus é misericordioso para conosco, somos chamados a essa mesma atitude em relação ao nosso próximo. Que nesse ano 2016 nós possamos aqui acolher a proposta de Jesus, nos deixar iluminar pela sua presença e também colaborar na construção do seu reino. Cada vez em que nós acolhemos a sua palavra e somos capazes de vivê-la um pouco que seja, estamos contribuindo para que o reino de Deus, pouco a pouco, se faça presente. Está em processo de construção, até desabrochar plenamente na eternidade. Por isso, é a oportunidade que Jesus nos oferece, nessa primeira segunda-feira do ano, participar do seu reino. O convite está feito a todos, não importa o que tenhamos feito no passado. Hoje é tempo da graça de Deus. Hoje é o dia oportuno para começarmos ou recomeçarmos, para fazermos um processo de conversão, acolhendo na nossa vida a palavra de Jesus. E quando acolhemos essa palavra, o reino começa a acontecer na nossa vida. 8h17, esse é o Evangelho dessa segunda-feira, Elinete. 8h17, nós vamos um giro de comercial, voltamos daqui a pouco estudando o Catecismo da Igreja. Mãe de Lourdes e de Guadalupe. 8h22, retomamos o estudo do Catecismo, agora também os mandamentos. Nos 2 programas anteriores falamos um pouco sobre o Natal, depois sobre a maternidade de Maria. Agora retornamos aqui aos mandamentos, estamos no 4º mandamento, honrar pai e mãe. E a partir do número 2221, você que tem o Catecismo poderá nos acompanhar, 2221, que vai falar também dos deveres dos pais em relação aos filhos, como parte do 4º mandamento. A fecundidade do amor conjugal não se reduz só à procriação dos filhos, mas deve se estender à sua educação moral e à formação espiritual. O papel dos pais na educação é tão importante que é quase impossível substituí-los. O direito e o dever de educação são primordiais e inalienáveis para os pais. Portanto, os pais têm o direito e também o dever de educar os filhos. São quase que insubstituíveis, como ensina o Catecismo. Os pais aí, os primeiros responsáveis na educação dos filhos, não basta gerá-los fisicamente, é preciso também educá-los, ensinar a eles os valores da vida, sobretudo com o próprio testemunho da vida. Então os pais são indispensáveis no processo educativo dos próprios filhos.
Os pais devem considerar seus filhos como filhos de Deus e respeitá-los como pessoas humanas. Educar os filhos no cumprimento da lei de Deus, mostrando-se eles mesmos obedientes à vontade do Pai dos céus. Portanto, na medida em que os pais acolhem na própria vida a proposta de Deus, poderão testemunhar essa realidade aos filhos. Como é importante essa responsabilidade dos pais, esse exemplo que começa dentro de casa. Não adianta dizer à criança, faça isso, faça aquilo, e ter uma atitude contrária. A criança é muito sensível àquilo que os pais fazem. Portanto, as atitudes e os gestos realizados pelos pais terão uma importância muito grande aí no processo educativo dos próprios filhos. Então, além da palavra, é muito importante o testemunho, a coerência entre aquilo que se diz e que se faz, para que a criança encontre no pai e na mãe pontos de referência seguros, nos quais poderão se basear para fazer suas escolhas, para aprender a conviver, a respeitar o próximo, para aprender a buscar a Deus, enfim, para aprender a viver. Os pais são pontos de referência fundamentais aí para os seus próprios filhos. Os pais são os primeiros responsáveis pela educação de seus filhos. Dão testemunhos dessa responsabilidade, em primeiro lugar, pela criação de um lar no qual a ternura, o perdão, o respeito, a fidelidade e o serviço desinteressado são a regra. O lar é um lugar apropriado para a educação das virtudes. Esta requer a aprendizagem da abnegação, de um reto juízo, do domínio de si, condições de toda a liberdade verdadeira. Os pais ensinarão os filhos a subordinar as dimensões físicas e instintiva às dimensões interiores e espirituais. Dar bom exemplo aos filhos é uma grave responsabilidade para os pais, sabendo reconhecer diante deles seus próprios defeitos. Ser-lhes a mais fácil guiá-los e corrigi-los. Portanto, essa função é importantíssima. O pai e a mãe que de fato se interessam pela educação dos filhos. Nós sabemos que hoje há uma grande mudança na sociedade, nos relacionamentos, e em certos casos até mesmo há pouca convivência dos pais e os filhos. Mas naquele tempo que há de convivência, os pais têm essa responsabilidade, a partir dos próprios gestos principalmente, transmitir os verdadeiros valores da vida aos filhos. E é a responsabilidade também dos pais encontrarem mais tempo para conviver com os filhos, para estar com os filhos. Sabemos que hoje o trabalho, as preocupações, tantos compromissos absorvem grande parte do tempo das pessoas, das famílias. Mas não se esqueça, você que é pai, você que é mãe, a sua responsabilidade. Não simplesmente delegue a outros a educação dos filhos. A primeira responsabilidade é sua, enquanto mãe, enquanto pai. E é, então, necessário também criar maior tempo para a convivência com os próprios filhos. Conversar com os filhos, dialogar. Sabemos que não é fácil, nesse novo contexto social, cultural em que vivemos, esse mundo da tecnologia, que acaba também absorvendo tanto tempo das pessoas, mas em meio a tudo isso, é necessário criar espaço de convivência no lar com os filhos, conversar com eles, orientá-los, enfim, educá-los. É uma grande e necessária responsabilidade que cabe em primeiro lugar ao pai e à mãe. E o lar constitui então esse ambiente natural para a iniciação do ser humano na solidariedade, na responsabilidade. Os pais ensinarão aos filhos aí a conviver, a respeitar o próximo, a
a promover a paz, a superar o próprio egoísmo, a não pensar apenas em si próprios. A educação começa, portanto, dentro de casa, é no lar, dentro da casa, que a criança vai aprendendo ali os valores da vida, valores que depois servirão como pontos de referência seguros durante toda a vida daquela criança que futuramente será aí um adulto e que levará esses valores nos seus relacionamentos, levará esses valores para toda a sua vida. 2225. Pela graça do sacramento do matrimônio, os pais receberam a responsabilidade e o privilégio de evangelizar os filhos. Por isso, os iniciarão desde tenra idade nos mistérios da fé, da qual são para os filhos os primeiros arautos. Associá-los-ão desde a primeira infância à vida da igreja. A experiência da vida em família pode alimentar as disposições afetivas que por toda a vida constituirão autênticos preâmbulos e apoios de uma fé viva. Os primeiros evangelizadores, catequistas dos filhos são os pais. No dia do casamento, na igreja, prometeram não apenas a receber os filhos, mas a educá-los na fé, segundo os valores transmitidos pela igreja. E nós sabemos que a família, sobretudo hoje, encontra grande dificuldade nesse processo de transmissão da fé aos filhos, por vários fatores. Mas essa é primeiramente também a responsabilidade da mãe e do pai. Evangelizar os filhos, ser os primeiros catequistas dos próprios filhos. E depois o catequista na comunidade, na igreja, dará sequência àquela catequese que deve ser iniciada dentro de casa, através do próprio pai, da própria mãe daquela criança. 8h31. 8h31. Nós vamos para um giro de comercial. Voltamos daqui a pouco. Às 8h37, retomamos aqui o Despertando para Jesus, estudando o Catecismo, o quarto mandamento, honrar pai e mãe. E o Catecismo nos orienta também da responsabilidade neste mandamento dos pais na educação dos filhos. Número 2226. A educação para a fé por parte dos pais deve começar desde a mais tenra infância. Ocorre já quando os membros da família se ajudam a crescer na fé pelo testemunho de uma vida cristã de acordo com o Evangelho. A catequese familiar precede, acompanha e enriquece as outras formas de ensinamento da fé. Os pais têm a missão de ensinar os filhos a orar e a descobrir sua vocação de filho de Deus. A paróquia é a comunidade eucarística e o centro da vida litúrgica das famílias cristãs. Ela é um lugar privilegiado da catequese dos filhos e dos pais.
Muito importante esse ensinamento do catecismo aqui, que a catequese, então, familiar, ela precede, acompanha e enriquece as outras formas de ensinamento da fé. Então, a base deve vir da família. O ensinamento primeiro a respeito da fé se dá dentro de casa. Depois a comunidade, a paróquia, vai ajudar na transmissão da fé aos filhos e também vai ajudar os pais, encontrando maneiras também de ajudá-los a crescer na fé, a perseverar na fé e a viver uma vida coerente com a fé. Então, esse grande compromisso da família, a transmissão dos valores, a transmissão da fé, é um compromisso que não pode ser esquecido por aqueles que assumem aí a vocação matrimonial. Você que talvez se prepare para o casamento, que nos ouve nesse momento, já vá tomando consciência. Futuramente serão pais e mães, responsáveis aí em educar os filhos na fé. Não basta transmitir-lhes a vida fisicamente. Depois tem todo esse processo educativo, que é desafiador. Por isso que também é necessária aí uma maturidade psicológica, emocional, para se exercer bem a paternidade e a maternidade. É um grande compromisso, uma grande responsabilidade. O pai e a mãe têm que ter aí um mínimo de preparo também emocional, psicológico, para exercer essa sua responsabilidade, educar o filho, mostrar a ele os verdadeiros valores da vida, transmitir a fé. Nós sabemos como que é desafiador todo esse processo nos dias de hoje, devido a tantas mudanças, a tantas possibilidades que hoje se apresentam, e em meio a todo esse contexto, então, o pai e a mãe têm que descobrir caminhos para transmitir aos filhos os valores da vida, os ensinamentos da fé. Os filhos, por sua vez, contribuem para o crescimento de seus pais em santidade. Todos e cada um se darão generosamente e sem se cansar o perdão mútuo exigido pelas ofensas, pelas rixas, pelas injustiças e pelos abandonos. Sugere a mútua afeição, exige-o a caridade de Cristo. O Catecismo fala aqui do perdão, do respeito. Nós podemos falar da misericórdia, que é a vivência do perdão. Estamos no ano santo da misericórdia. E qual será o primeiro ambiente o qual seremos convidados a viver concretamente a misericórdia? Dentro de casa, na família, na convivência entre o esposo e a esposa, pais e filhos, entre os irmãos. Ali aprendemos a ser misericordiosos, a perdoar, a respeitar o outro, a tentar entender as motivações que levaram o outro a ter uma certa atitude, a agir de uma determinada maneira. É dentro de casa o primeiro ambiente oportuno para a vivência da misericórdia, porque se não formos capazes de vivê-la com os familiares, como conseguiremos vivê-la depois no ambiente de trabalho, de estudos, de lazer, na própria comunidade? Portanto, também um jeito concreto aí da vivência desse quarto mandamento, conectando com o ano santo, a vivência da misericórdia. O esposo e a esposa misericordiosos entre si, misericordiosos para com os filhos misericordiosos para com os pais, os irmãos também misericordiosos entre si. É nessa vivência, na família da misericórdia, que vamos aprendendo então a superar a mágoa, o rancor, o ressentimento, vamos aprendendo a acolher o outro, a perdoá-lo, enfim, o aprendizado para a devida vivência da misericórdia. Durante a infância, o respeito e a afeição dos pais se traduzem inicialmente pelo cuidado e pela atenção que se dedicam em educar seus filhos, em prover suas necessidades físicas e espirituais.
Na fase de crescimento, o mesmo respeito e a mesma dedicação levam os pais a educá-lo no reto uso da razão e da liberdade. Portanto, essa responsabilidade dos pais é um caminho longo a ser percorrido, sobretudo aí na infância, adolescência, juventude. Os pais vão ensinando aos filhos os valores da vida, transmitindo a fé, vão, através do exemplo, ensinando os filhos a viver bem a liberdade, a usar de maneira correta a inteligência, a não ser escravo dos próprios instintos, desejos, necessidades. É um processo aí educativo que dura muito tempo, que deve começar primeiramente, então, dentro de casa. E depois vai contar com o auxílio da igreja, na transmissão da fé, também a escola, nesse processo educativo, num determinado momento passa a fazer parte da vida da criança, mas a família é a base, é na família que começa a educação, que depois vai ser aí continuada, aperfeiçoada na comunidade, na escola, nesses ambientes também educativos. Como os primeiros responsáveis pela educação dos filhos, os pais têm o direito de escolher para eles uma escola que corresponda às suas próprias convicções. Este direito é fundamental. Os pais têm, quanto possível, o dever de escolher as escolas que melhor possam ajudá-los em sua tarefa de educadores cristãos. Os poderes públicos têm o dever de garantir esse direito dos pais e de assegurar as condições reais de seu exercício. A escola é um ambiente educativo muito importante. Os pais devem também, como ouvimos aqui o catecismo ensinar, escolher aí a escola e acompanhar diretamente aí esse processo educativo que se dá nas escolas. Se interessar pelo desempenho dos filhos na escola, pelo seu comportamento, pelo seu modo de ser no próprio ambiente escolar, como também na catequese, se interessar pela catequese na comunidade, acompanhar o filho na catequese, saber como que ele se comporta na comunidade, na catequese, isso tudo faz parte do processo educativo. Não adianta nada simplesmente delegar à igreja ou à escola o processo educativo, depois lavar as mãos. O problema da escola é da comunidade, é do professor, é do catequista. Não. Primeiramente a responsabilidade é do pai e da mãe. E depois, então, esses outros ambientes educativos vão completando e aperfeiçoando a educação que deve começar e ocorrer dentro da própria casa, através dos pais. Quando se tornam adultos, os filhos têm o dever e o direito de escolher sua profissão e seu estado de vida. Assumirão essas novas responsabilidades na relação confiante com os pais, cujas opiniões e conselhos pedirão e receberão de boa vontade. Os pais cuidarão de não constranger seus filhos, nem na escolha de uma profissão, nem na de um consorte. Este dever de descrição não os impede, muito ao contrário, de ajudá-los com conselhos prudentes, particularmente quando eles têm em vista constituir uma família. Portanto, na idade adulta, os filhos devem assumir a responsabilidade da própria vida, fazer suas escolhas, escolher sua vocação, discernir sua vocação, escolher a profissão, escolher a esposa, o esposo. Não são os pais que vão determinar o que os filhos deverão fazer, qual caminho deverão seguir vocacionalmente ou profissionalmente. Não é o pai e a mãe que vai escolher a esposa do filho ou o esposo da filha. É a própria pessoa que tem o direito aí de fazer suas escolhas, de tomar suas decisões. É claro que os pais podem e devem acompanhar através do seu testemunho de vida, dos seus conselhos, tudo isso é válido. Mas quem toma a decisão, nesses casos aqui na idade adulta, é a própria pessoa. Os pais e mães aí
vão acompanhar claramente, logicamente, mas devem respeitar as escolhas que os filhos realizam na idade adulta. Alguns não se casam, e não se casam para cuidar dos pais ou dos irmãos e irmãs, para se dedicar mais exclusivamente a uma profissão ou por outros motivos louváveis. Podem contribuir muito para o bem da família humana. Portanto, também, essa escolha deve ser respeitada. Ninguém é obrigado a se casar. O casamento é uma vocação também. E muitas pessoas, por diversos motivos, não fazem essa escolha matrimonial, como ensina o catecismo, e devem também ser respeitadas nessa opção. Portanto, aqui, como ensina o catecismo, nesse quarto mandamento, honrar pai e mãe, está também colocado, de maneira bem clara e evidente, a responsabilidade primeira dos pais, na educação dos filhos, uma grande responsabilidade que compete àqueles que de fato assumiram a vivência familiar, assumiram o matrimônio. 8h49, Selinete. 8h49, Padre Gilberto. Nós damos um giro de comercial, voltamos daqui a pouco rezando com você, pela intenção que você traz no seu coração nessa segunda-feira. Daqui a pouquinho. Oito horas e 52, Selinete. 8h52, Padre Gilberto. E nós queremos convidar você a se colocar diante da presença de Jesus e apresentar a Ele a intenção que você traz em seu coração. O que você deseja para este dia, o que você deseja para essa semana. E queremos apresentar ao Senhor os nossos ouvintes, as pessoas que estão sintonizadas conosco. Aquelas que deixaram aqui conosco o seu nome, o seu pedido de oração. Outras que não deixaram, mas que sintonizam e fazem conosco esse momento. Apresentar no coração de Jesus a Dona Celina Francisco e toda a sua família, o Jaime Antunes e família, a Keila e família, a Alda Cristina, a Ariane e a família da Alda, também a Isa, o Rogério, a Rosana, a Antônia, a Aparecida, a Rosa, lá da cidade de Tejupá, o Ayrton, a Fátima, a neta Sofia, a Fátima, da cidade de Tejupá, juntamente com sua esposa e suas filhas. Apresentamos também a Cíntia do escritório paroquial, a Rose, a Dona Fátima da casa paroquial. Pedimos a Deus também pela minha família, pela família do Adilson, pela Cleide, pedimos a Deus por você, que está conosco nessa manhã sintonizados. Padre Gilberto, nós queremos ouvir as suas bênçãos. Pelo sinal e poder da Santa Cruz e pela intercessão da Virgem Maria, o Senhor vos abençoe e proteja. Volva seu olhar sobre vós e tenha compaixão de cada um. Que Ele mostre sua face misericordiosa, vos dê a paz e vos conceda a plena saúde. Jesus, que aliviou os sofrimentos, curou as doenças e libertou os possessos, afaste de vós todos os males e enfermidades. Pelo sinal da Santa Cruz, Deus Pai vos abençoe agora e sempre, e vos acompanhe em todos os momentos da vossa vida. Deus Filho conceda a saúde aos enfermos. Deus Espírito Santo ilumine a todos. E pelas mãos de Nossa Senhora, de São José e São Sebastião, que as bênçãos do Senhor Deus Todo-Poderoso e Amoroso desçam sobre vocês, ouvintes Paranapanema, e permaneçam durante todo o ano de 2016. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. E assim chegamos ao final. O final do programa É Fácil Ser Feliz. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Adilson Pedro fica aí na sequência com o Padre Marcelo Rossi. Adilson, até amanhã, se Deus quiser.
Opa, até amanhã para você, o Padre Gilberto, obrigado Fernando também, né, TV Estância. Abraço a todos vocês e uma ótima semana, aliás, a primeira semana útil, né, já de 2016. A todos um forte abraço. Na sequência, o Padre Marcelo Rossi, o programa Oderai Ferdi e muitas emoções e atrações hoje através da sua 610 kHz. A todos, bom dia, obrigado e até amanhã às 7 da manhã.